Ao descerem do monte, que foi o monte da transfiguração, onde apareceram Moisés e Elias, como vocês já sabem, no versículo 9, a parte menos conhecida registra o seguinte: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que é que significaria esse negócio de ressuscitar dentre os mortos, porque até então, antes de Jesus, os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos, ou seja, todos os mortos ressuscitariam, provavelmente, pensavam eles, de uma vez só. Mas chega Jesus e ele inova a ideia, dizendo que ele ressuscitará dentre os mortos, o que significa, pela primeira vez na história, alguém está falando sobre uma pessoa que ressuscita antes dos outros. Ressuscitar de entre os mortos é sair de lá e os outros continuarem lá. Então a ideia da ressurreição dentre os mortos é inaugurada por Jesus. É por isso que um dos princípios elementares da doutrina de Cristo é a ressurreição dos mortos, porque é um conceito de ressurreição diferente do conceito do Antigo Testamento, porque todos os justos ressuscitarão antes de todos os ímpios. Esta é chamada de primeira ressurreição. Não é o primeiro momento em que alguém vai ressuscitar, mas é o primeiro tipo de ressurreição. A primeira ressurreição é apenas mais uma expressão para a ressurreição dos salvos, dos crentes e dos justos. Os justos não ressuscitarão todos de uma vez só. Jesus é, por exemplo, a primícia dos que dormem, o primogênito dos mortos, mas ele ressuscitou sozinho há muito tempo atrás, e à medida que o tempo passa, outros justos irão ressuscitar, cada um na sua própria ordem. A primeira ressurreição, que aparece lá em Apocalipse capítulo 20, não é uma menção ao primeiro momento em que alguém ressuscita, mas a expressão primeira ressurreição diz respeito ao primeiro tipo, é um tipo de ressurreição e não um momento. Jesus ressuscitou. Aí depois, no momento do arrebatamento, os mortos em Cristo, não todos os mortos, não os santos mortos do Antigo Testamento, só os mortos em Cristo, os crentes do período da igreja, estes ressuscitam. No período da tribulação, as duas testemunhas vão ser assassinadas e vão ressuscitar ainda na metade da tribulação, e depois que passar toda a tribulação, como havia sido previsto no Antigo Testamento, todos os santos do Antigo Testamento e os que tiverem morrido no período tribulacional ressuscitarão no final da tribulação. Depois que todos os justos ressuscitaram, porque todos os justos ressuscitam primeiro, antes de todos os mortos, depois de 1000 anos, aí sim, todos os ímpios irão ressuscitar novamente. Quantos entenderam? Aproveitei a deixa aqui para falar um pouquinho de ressurreição, mas vamos voltar para o texto. Tá, onde é que eu estava, gente? Qual é o versículo?